A gente estava até discutindo aqui uma pergunta muito interessante que surgiu, e inclusive a pessoa pergunta, deixa eu só colocar aqui, a pessoa pergunta sobre a questão, se essa pergunta dela tem a ver com a questão do cognitivo, né? Que é essa Uhum. parte da mente, tal, de uma mente expandida ou não. Aí ela faz a pergunta assim, ó, por que que as pessoas não questionam os valores que são gastos em obras de igreja? Porque eu acredito que ele está perguntando isso, que infelizmente, às vezes a pessoa fala assim, a gente reformou o altar. Compramos uma bateria que custa 20 mil. Só que quem é músico sabe que aquela bateria vale no máximo 4.500. Opa, essa diferença está indo para onde? Será que é nota superfaturada e tudo? Então aqui há um questionamento sobre... Essa pergunta sua parece que você vivenciou ela, né? Onde é que você viu isso, hein? Você tá... Não, mas olha que engraçado. Onde é que Mateus viu isso? Que eu tô vendo que o olhar dele tá dizendo para mim. Mas isso bateu, é porque... Que ele já viu isso na vida. Já vi, essa leitura corporal, tá? Aí agora eu já fiquei preocupado. Será que isso aconteceu na comunidade batista e congrega comigo? Não, graças a Deus não. Mas aqui, ó, a pergunta continua. Então, há um questionamento aqui. Por que que as pessoas, os membros, né, não questionam os valores que são gastos em obras de igreja? E por que que não há transparência no que é gasto ou não? E outra coisa, por que que os membros são obrigados a votarem em pastores a votarem em políticos que os pastores líderes elegeram como um homem de Deus, como a pessoa que tem que votar, a igreja tem que votar naquele homem de Deus e tudo isso. Então ele está querendo saber se essas duas perguntas têm a ver com essa questão cognitiva de sequestro de mente, que é a questão das pessoas não serem questionativas em relação a valores gastos dentro de igreja, e essa questão de os membros seriam obrigados a votarem em políticos de estimação da igreja, vamos colocar assim. Isso aí, com certeza, é sequestro cognitivo. Tá? Por quê? Até antes de eu responder a pergunta, como você falou lá, você tem um neurodivergente, aí me veio a minha memória, ela funciona ela fica buscando janelas, né? Eu vi um humorista, e ele falando de literalidades. E isso acontece exatamente no neurodivergente, tá? É como ele interpreta. Aí ele diz assim, eu gosto até muito desse humorista. Aí ele disse assim, a minha mãe mandou eu comprar 10 pães. Ela disse assim, vai à padaria, compra 10 pães. Se tiver ovos, compra 6. Aí ele foi à padaria, comprou 6 pães. A mãe dele disse, mas o que você fez? Ele falou, o que você pediu. Só pediu, ué. A senhora falou para mim ir à padaria, comprar 10 pães. Se tivesse ovos, eu comprasse 6. Então, eu comprei 6 pães. Então, o cérebro da pessoa literal, né? Da pessoa literal, ele faz isso. Então, olha, ela associou pão, tá? Com a presença dos ovos. E a presença dos ovos. Então, se tem os ovos, eu trago 6. Se não tem ovos, eu compro 10. Tá entendendo? E ele realmente interpreta desta forma, tá? O literal interpreta assim mesmo. Então ele pega uma frase aqui e coloca lá do outro lado. Então a mãe deu para ele algo da maneira dela e ele pegou a maneira dele, tá? Aí não é nem dificuldade cognitiva não, tá? Aí é diferente compreensão cognitiva. E não foi nem erro de comunicação e nem erro de receptação. Não. Foi uma falha na compreensão do outro. Isso. O cérebro dele funciona assim. Agora, o maior erro é da mãe. Que se é o filho que foi comprar pão, já é um menino que tem em torno de 8 a 9 anos. Sim. Ela não conhece o filho, como ele funciona. Ela não sabe. Falta diálogo. Né? Falta diálogo, falta compreensão. Bom, pergunta aí. Aí nós... se a pessoa... Olha, eu vou fazer a reforma da bateria, né? A reforma do altar. Então, vou comprar. Isso aqui fez tal 20 mil reais. Mas quem falou? Aquele que está com autoridade. O que os outros fazem? A autoridade não questiona. Entendi. E isso tem uma coisa que é um pouco... Ninguém pede nota. Ninguém pede nota. Mas por que não faz isso? Infelizmente, isso eu sei. A gente sabe. Isso existe dentro da Igreja Evangélica Brasileira. Que aquele líder... ele é inquestionável. Ele é ungido de Deus. Aí tem uma palavra que é pior ainda. Você está indo contra o ungido de Deus?
E outros ainda colocam, se você questionar o ungido de Deus, você está sob um espírito maligno. Você é espírito de rebeldia. Não. Não é espírito de rebeldia e nem tem esse sujeito ungido de Deus. Porque ungido só existe um, que é Jesus Cristo. Ele está como líder, presta conta sim, tem que ter um bom caráter sim, tem que ter respeito sim, porque ali ele está fazendo reformas em um ambiente associativo. Não tem nada de ser maiores. Não é dele, não. É da associação. Não deveria. Mas infelizmente tem muita gente que é o dono mesmo. Aí é questão de caráter. Aí já é uma questão de ética, na área, é questão de caráter. Transparência. Transparência. Gente, nós estamos lidando com o dinheiro das pessoas, tá? Então elas têm o direito de saber onde é que aquilo está sendo gasto, tá? Ah, mas isso é desconfiança. Vai ter que ser mesmo. Você tem que desconfiar de mim. Senão vai abrir brecha para um dia você aproveitar do meu excesso de confiança. Gente, você sabe quem fez isso na história bíblica? Saul. Olha o que Saul fez. Saul era lá cuidando dos burrinhos do pai dele, das mulinhas. De repente o cara está cuidando de mula. Chega Samuel e fala, Deus mandou ungir você rei. Foi Deus que ungiu Saul. Porque o povo está pedindo rei. Então vamos ungir Saul, que é igual ao povo. Deus falou, rei. Ele vai, assume. Durante 2 anos, ele ainda estava se aprimorando como rei. Ele estava fazendo exatamente o que Deus mandou. Ele gostou do poder. Daí para frente, o que ele passou a fazer? Pode ver que todo o reinado dele foi ele gostar do poder, e aí a coroa subiu a cabeça dele, e aí ele fez um monte de atrocidade que Deus já não estava mais com ele. Começou a taxar o povo. Aí ele já fez barbaridade. Então, aí é caráter. Por isso que quando entra Davi, é o homem segundo o coração de Deus. Tá? Isso é o homem segundo o coração de Deus. Agora, e mesmo Davi sendo rei, onde é que esse trem vai? O filho de Davi, querendo passar a perna no pai, usurpar o reino, colocou uma banquinha de imposto, fake news, fazendo campanha política. A 2 quilômetros antes e falando, olha, o dia que eu for rei, esse imposto vai ser retirado. Absalão, se eu não me engano. Então ele já está fazendo uma campanha. Quando eu for rei, vocês não vão pagar essa quantidade de imposto, não. Então, agora, quando você pega dentro de uma comunidade cristã, e vem um líder e diz o seguinte, Deus está nos orientando para votar no Vlad como candidato. Porque ele vai dar um lote para a igreja. Ele vai fazer isso, ele vai defender a igreja, ele vai defender os cristãos, ele vai descer. Esse líder, ele acabou de se posicionar como anátema. Isso sem medo de errar. Anátema, em qual sentido? Seria o quê? Porque agora ele está prostituindo a palavra de Deus. Quem que cuida da igreja de Deus? O próprio Deus. Ele não depende de ninguém. De político algo. Nenhum é zero para a igreja dele. Porque a igreja dele é comprada pelo sangue de Jesus. Ela é convencida pelo poder da palavra de Jesus, ela é instruída pelo Espírito Santo e ela movimenta-se segundo a vontade de Deus. Deus está no controle. E Jesus Cristo, aí eu posso afirmar, porque no Novo Testamento, Jesus Cristo não se opôs a Roma. Ele ignorou Roma. A gente pode falar que esse tipo de movimento é uma espécie de anticristo sendo eleito, vamos colocar assim. Porque se nós colocarmos, olha, esse tem que ser, não. Gente, nós estamos lidando, é uma comunidade cristã que está ali. Se tem 100 pessoas, 500 mil pessoas, cada uma delas, nós moramos aqui no Brasil, né? Como nós estamos aqui, tem outros países que é diferente, mas se está aqui no Brasil, cada um, no dia da eleição, vota em quem ele achar ser certo, quem ele achar que deva ser, tá? É ele que vai fazer a escolha dele, que inclusive é o que deveria definir a democracia, tá? Que é o voto secreto. E o voto é secreto. Eu, como pastor, por exemplo, eu sei que se as pessoas perguntarem quem eu voto, eu influencio um tanto de gente. Quando eles me perguntam, eu falo, irmão, analisa aí, escolhe você, porque eu também estou vendo aqui o que eu acho desse negócio e vamos ver. Então você não fala? Não. Quando o membro te pergunta. Não. E aí fala. Vai ser direito? Direito, esquerda. A culpa vai ser das estrelas. Estudo política, tenho conhecimento político, dou aula de conscientização política. O que é isso? Política de Estado. Como deveria ser. Então,
quando eu vou votar, eu dou uma analisadazinha, pelo menos no currículo de alguém, né? E também não sei se vai ser bom ou ruim, porque só o tempo vai dizer, e hoje a gente sabe que o ser humano, ele é corrompível, E a Bíblia fala que a justiça humana é como como trapo de imundícia, então não vai ter não vai ter o bom e nem o ruim. E quando eles falam assim, se o justo governar, o povo se alegra. Menino, O justo é o crente? Me fala esse negócio não, aí. isso aí eles vão pegar de um contexto lá do Velho Testamento. Quando Deus governa, o povo vive bem. E estava mesmo. Aí onde é que aí tem que fazer o crítico. Quando foi que isso foi dito? Num período onde Deus governava o povo através do profeta. Ah, entendi. Depois que Saul entrou na presidência Aí lá, escolheu um bom jogo. nunca mais teve isso, porque agora são homens mesmo. E inclusive é interessante, né, que o povo de Israel não pagava imposto, não. Era Deus como rei, governando através do profeta. Quando E eles dos juízes, né? e aí quando no livro de Juízes você vai ver Crônicas e primeiro e 2 Samuel também. Então vocês podem ler lá que vocês vão encontrar. Jesus não. O povo vira e fala: peraí, nós queremos um rei como todo mundo tem. Deus falou: Samuel, dá eles um rei. Mas lembra eles que eles vão ter que pagar imposto, as filhas vão virar escrava, os filhos vão para a guerra. Então, depois daquela época, não tem mais Deus, somente Ele governando o Estado. O governo de Estado é dos homens pelo trapo de imundícia. E se você for pastor você vai ter que associar ao Estado. Então, hoje, depois de Jesus, zero essa palavra. O justo não vive por condições políticas, o justo vive pela fé. Nós estamos dentro de um senso político, que é dentro de uma sociedade política. Por isso, isso eu vou colocar a minha pátria é Nova Jerusalém. A minha pátria é Nova Jerusalém. Se eu estou no Brasil, eu respeito as leis brasileiras. Se eu vou para a África, igual quando eu vou em alguns países, eu respeito as leis daquele país. Tá? Eu vou respeitar as leis daquele país e eu vou respeitar as leis. Agora, o reino de Deus, ele não está nas leis dos homens, o reino de Deus está no meu coração. Esse, realmente, eu não vou abandonar. Tá? Agora, cada um tem seu critério e eu até brinco. Não existe o certo e errado. Não, dentro desse campo não. Não tem. Tem um monte a gente não sabe quem está com máscara e não, né? É por isso que só o tempo vai dizer. O que o circo faz? Quem que é a pessoa protagonista de um circo? Palhaço? Um palhaço. Época de campanha política é o circo que se abre. Abre as tendas e vai aquele monte de gente. Aí é gente que veste paletó, que veste blusa e canta e rola, puxa uma fora, pega menino, põe no braço, anda em cada lugar e faz coisa. O cara é um bozo. Uhum. Aí depois que ele agaria aquilo que ele quer, agora ele vai fazer o que ele também quer. É o mandato. É o mandato. Então o que a gente tem que pedir a Deus sempre não vamos ser ativistas. Vamos ser questionadores. Se questionar, não precisa brigar. Questionar, não precisa você pegar uma fatia e condenar essa porque está fazendo a outra. Eu vi essa semana aqui, uma pessoa até me comentou, lá no meu escritório, que ele mora aqui na região, né? Depois que ele fez a sessão, ele falou comigo: puxa vida, lá perto onde eu moro, vão gastar R$600 mil na construção de um campo de futebol. Eu acho que é no bairro, é perto da penitenciária. Bairro não, que é bairro, né? Mas é Estaleiro. Sim. Aí ele falou: não, eu falei, é Campo do Estaleiro. Vai gastar R$600 mil lá. E aí a BR, um monte de carro que não anda, a clínica que não funciona. Eu falei, olha, peraí, 600 mil em um campo de futebol. Eu falei: quantos que jogam lá? Ele falou: acho que tem uns 8 ou 10 times. Eu falei: olha, saúde mental. Tá? Se tem 10 times de futebol, nós estamos falando de 150 pessoas. Aproximadamente só no futebol. Esses 150 está vinculado em famílias que têm em torno de 4 a 5. Multiplica isso. Imagina essas pessoas entretendo, se divertindo. Ao invés de se envolver com crime. Se envolver com atos criminosos, se envolver com vício, se envolver com outra coisa. Na segunda-feira ele está com a saúde mental dele. Ele está ralado, mas ele está feliz que ele jogou. Então isso, eu falei: olha, Deus, que bom que tenha esses 600 mil nesse campo de futebol, deveria ter mais. Tá? Agora, lógico que também
tem que ter mais saúde para as pessoas, tem que ter mais aquilo, mas não descredibiliza aquilo, não. Porque são formas de distribuir, né? Então, eu não estou dizendo que está certo ou errado, o importante é a gente querer que melhore em várias áreas, tá? E eu, particularmente, recomendaria fazer muito mais praça para as pessoas, áreas de convivência, áreas de caminhada, áreas que aí elas vão menos no Lazer. UPA, Sim. elas vão beber menos, elas vão ter menos sofrimento, porque elas vão ter um dia que lá, correu lá, você andou de patins, caiu, ralou, não tem mais metiolate, mas passa sal, né? passa alguma coisa e vai dormir, tá? A gente precisa desenvolver, e desenvolve o cognitivo, tá? Isso é bom. Tá? Então é um campo que nós como cristãos devemos ser politizados, mas o que a gente não precisaria fazer é ser cabo eleitoral de ninguém, mas seja crítico. Sim. Então, pessoal, aprenderam aí, entenderam? Olha, leiam mais, estudem mais, meditem mais, questionem mais e não sejam sequestrados por líderes que roubam ali o seu direito de pensar.